Gravação iniciada, presidente. Voltamos ao intervalo para a sessão do dia 16 de março pela manhã. Continuaremos com as sustentações orais. A sessão está bem grande para agora de manhã. E tem 6. Doutora Tatiana, Financial Factoring. Doutor Yáscara, pode convocar a patrona, Patrícia. Doutor Rodrigo, E a convocação. esperar a patrona entrar, mas esse processo é acima de 12 milhões. Tanto esse quanto o próximo, doutor Valci. O doutor Valci é de 72 milhões. Momentinho, Andrada. Exato. É 17. Tá. Aí, esse é o 6. É o 6. O 7 está com 72 milhões. Esperar a patrona entrar que a gente... Ah, tá. É porque, assim, o valor originário, Andrada, é 6 milhões, né? Esse processo. Não, 17 milhões. Ah, ué, É 7.607 e tal. entendi. Você viu no alto, então, né? Porque eu vi no No alto. processo. Eu vou tornar a abrir. Peraí, vou tornar a a abrir. gente fez uma orientaçãozinha que deve estar saindo nos próximos dias aí para dar uma verificada sempre no áudio. Tá, eu só- Bom dia, doutora Yáscara Girão. Bom dia, gente. Você consegue nos ouvir? Consigo. Momentinho. Como a gente estava conversando aqui, esse é o item 5 da pauta, né? Não, esse é o item 6 da pauta. Recorrente fazenda e interessado Financial Factor. Só que esse processo está fora dos moldes da portaria. Não sei se a senhora já conferiu. Está com valor bem acima do movimento. Na verdade, o auto de infração é acima, né? Isso. E a parte também que a gente ganhou na Câmara Baixa também ele está acima. Esses eram então os pontos. Isso. Então nós vamos retirar de pauta. Certo. Então, o item 6 foi retirado de pauta. Por ter valor original acima de 2 milhões de reais, que não abarca a portaria do CARF. Então, doutor, foi um prazer falar com a senhora. Bom dia. Bom dia, gente. Bom trabalho. Tudo de bom. Item Obrigada, viu, Andrada? Item 16, doutora Tatiana. Venda ou comércio de alimentos. Retirado de pauta, Rodrigo. Vou retirar de pauta. Exato. Isso. Foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Próximo item. Doutor Luiz Eduardo, não está aqui mais. Não, próximo item 29. De minha relatoria, frigorífico Dom Glutão. Doutor Fábio. Patrícia, pode... Esse foi retirado? Não, né? 29 está aqui. Não, esse Não, não foi não foi retirado. retirado, não. Eu pode fazer a convocação, doutor Patrícia. Faria a convocação, presidente. 29. Item 29 da pauta, doutor Fábio. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Sugestivo o nome do contribuinte. Dom Glutão. Dom Glutão, frigorífico Dom Glutão. É meu, deve estar na pasta T, já eu coloco antes. Tá.
dia. Doutor Fábio, bom dia. O senhor consegue nos ouvir? Perfeitamente, presidente. Então, vou apregoar novamente o item 29, recorrente Fazenda Nacional, interessado frigorífico Dom Glutão, de minha relatoria. Trata de recurso especial interposto tempestivamente pela Fazenda, ponto acordo 1402 da primeira sessão. Colegiado na Câmara Baixa, por unanimidade de votos, negou o provimento do recurso voluntário da pessoa jurídica autuada e, pelo voto de qualidade, deu provimento aos recursos dos co-obrigados, nos termos da empresa reproduzida a seguir, a parte que interessa nessa discussão recursal e outras vias. Eu só escrevi uma parte da emenda. A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no artigo 124 do CDN prescinde da demonstração do interesse comum da natureza jurídica, não apenas econômica, entendendo-se como tal aquele que recai sobre a realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação. Intimado do acordo, a Fazenda interpôs recurso especial, suscitando divergência jurisprudencial contra a exclusão da imputação do sujeito passivo aos sócios co-obrigados, temos o artigo 124. Esse é um recurso especial, levou em síntese que é perfeitamente cabível a indicação do artigo 124 do CTN para fundamentar a sujeição passiva dos sócios da pessoa jurídica autuada, tendo em vista que possuem o total controle da empresa em interesse comum na constituição do fato gerador. Intimados o recurso especial da Fazenda e o despacho de sua admissibilidade, os responsáveis solidários apresentaram contra-razões, requerendo, em preliminar, o seu não conhecimento, sob o argumento que o recurso interposto não desticou analiticamente as circunstâncias que comprovam a suscitada divergência e, no mérito, seu desprovimento e a manutenção da lição recorrida. É o relatório, com a palavra, o doutor Fábio. Bom dia a todos, digníssimo presidente, doutor Rodrigo, saudar os ilustres conselheiros, conselheiras, não sei se está a procuradoria aqui também, mas saudar a procuradoria, se estiver presente, desejar aí um bom dia e um ótimo trabalho a todos, e dar satisfação, né, de vê-los, faz tempo aí que eu não vejo a maioria, então fico feliz aí, né, menos online de estar com vocês, mas serei breve também em relação a minha apresentação, sustentação oral deste caso. A nossa sustentação está voltada única e exclusivamente para a imputação da solidariedade com base, e esse é um ponto importante, no artigo 124 do Código Tributário Nacional. Só para reforçar e relembrar, houve um lançamento de ofício com arbitramento de uma determinada pessoa jurídica, um frigorífico denominado Dom Glutão, onde, sob acusação da Receita Federal de que em determinados períodos, 2014, 2004, 2005, houve omissões de receitas, houve um arbitramento. A omissão de receita que supostamente foi diagnosticada foi no sentido de que uma determinada pessoa jurídica chamada Distribuidora de Carne São Paulo teria sido utilizada como se fosse uma noteira. Ela emitia as notas em relação a essas vendas. E o que existia de prova à época, só para contextualizar, a contextualização das provas estão em um depoimento onde determinada funcionária da empresa, ela informava que o código no controle interno desta empresa, em que essas pessoas físicas, cujo objeto da sustentação hoje faremos, não são sócias, não tem qualquer relação. Em verdade, o código 72, que era um código interno deles, seria que aquela relação de notas, na verdade, quem vendeu a partir destas seria essa empresa Dom Glutão, que foi autuada, e com ela houve a inclusão de determinados sócios. Vale dizer aqui, não houve autuação, neste caso, de distribuidora de carnes, e sim arbitramento, como se determinadas receitas de um código, de uma presunção que houve de que um código 72 de um controle interno era a venda da Dom Glutão. Foco nosso não é discutir a omissão de receita aqui e as características dessa operação, mas o fato é que
em conjunto com este lançamento de ofício, houve a imputação de uma sujeição passiva solidária aos sócios em determinados períodos que eram sócios gerentes, diretores desta empresa Dom Milton, e aí, então, foram imputados. E, sob que perspectiva, conforme decisão da turma ordinária que deu provimento ao recurso? Sob a perspectiva de que eles deveriam ser solidários em virtude da aplicação do artigo 124 do Código Tributário Nacional. Né? Então, o tema central aqui é avaliar se sócios em determinado período podem ser responsabilizados, se eventualmente houve provas para isso, de que eles deveriam sofrer a solidariedade, neste caso, sob a aplicação e sob a régide do 124. Primeira perspectiva que eu trago para a reflexão de todos é sobre a própria admissibilidade desse recurso. Por quê? Em paralelo até com a jurisprudência bem consolidada do STJ, né, discutir provas para a configuração ou não do artigo 124 do CTN, ou seja, um reexame puramente de provas e fatos, e não uma discussão tão somente de aplicação literal da lei, de análise de interpretação e pacificação de posicionamentos jurídicos, de interpretação do texto normativo. Então, primeira observação muito importante é: caberia a análise efetiva, a admissibilidade desse recurso? Nós não teríamos que entrar num juízo probatório de fatos e provas? E aqui faço um reforço. A Procuradoria, em suas razões recursais, em seu recurso especial, pouco traz, inclusive, de elementos de prova. Cita um breve trecho do termo de verificação, né, que, já faço um parênteses, nada imputa especificamente às pessoas físicas, mas a outras pessoas jurídicas, né, que essas pessoas físicas faziam parte, mas não a elas especificamente. Então, é a única informação fática, inclusive, no próprio recurso especial. Muito bem. Passada essa questão preliminar, que merece reflexão de todos, falando do mérito, o que nós precisamos aqui ter em mente? Eu acho que é muito importante, e infelizmente, hoje, essa concepção de solidariedade e responsabilidade tributária está um pouco banalizada. Não estou dizendo que esse caso deveria ou não ser aplicável, mas, em geral, hoje em dia, sócio de alguma pessoa jurídica, de algum modo ou outro, essa exceção de que ele responde por débitos fiscais ou por outras dívidas da pessoa jurídica se tornou completamente a regra, né? O contribuinte hoje ele acaba sofrendo, na prática, quase que uma inversão do ônus da prova de que ele não responde por essa dívida. E o fato é que, quer queiramos ou não, no sistema jurídico nosso, inclusive o tributário, isso é exceção. Ou seja, eu tenho que respeitar a legalidade, as regras e os tipos previstos principalmente no CTN. O ônus da prova, ele merece a análise adequada, pensando que isso é uma exceção e não uma regra. E partindo, então, para isso, o que nós percebemos à luz do termo de solidariedade e da decisão realizada, que deve ser mantida? Não há uma devida fundamentação, muito menos uma prova descritiva da conduta pessoal de cada um desses sócios, no sentido de configurar os requisitos do artigo 124 do CTN. Não há essa descrição específica da conduta do Felipe, do Rui, do Didier, seja quais forem eles. Não há essa demonstração desse comportamento e, mais especificamente, o que consta da lei, que é o interesse comum no fato gerador. Interesse comum no fato gerador, ou seja, essa demonstração do interesse comum do fato gerador, que é ônus do fisco, e não é ônus do contribuinte demonstrar em sentido contrário, não me parece existir nesse caso. Ou seja, como eu expliquei, era uma pessoa jurídica, que essas pessoas físicas eram sócias, em que há uma acusação de que ela omitiu receita. Omitiu receita a partir de uma outra empresa. Vamos pressupor que isso seja verdadeiro. Vamos usar a pior hipótese que seja, que isso seja verdadeiro. Que houve vendas omitidas e que a Receita Federal descobriu
que as vendas omitidas eram feitas a partir de uma terceira pessoa, que era essa distribuidora de carros. Ok. Qual a conexão de interesse comum no fato gerador? E leia-se, da prática de auferir renda da pessoa jurídica, auferir receita bruta dessa pessoa jurídica com cada uma dessas pessoas físicas. Qual foi a conduta por eles praticadas? Qual no que toca ao fato gerador? E mais especificamente, tratando na linha da jurisprudência e doutrina, né, que reitera isso a todo instante, de que o interesse meramente econômico não existe. Eu não configuro interesse comum do fato gerador por alegar, por exemplo, não, mas o benefício de tudo isso seria indiretamente eventualmente dos sócios. Eu preciso ter o interesse comum do fato gerador e interesse jurídico, que é a configuração do fato gerador praticado em conjunto com essas pessoas físicas. E isso não há nesse caso, né? Há, evidentemente, aí uma conduta a ser discutida da pessoa jurídica e sua omissão de receita, mas não a prática pelas pessoas físicas em conjunto com a pessoa jurídica do fato gerador, sob a perspectiva jurídica. Deixando claro aqueles exemplos típicos, né, de uma sociedade por conta de participação, onde ambos agem em conjunto para oferir uma renda, ou em uma venda de um imóvel onde há um ganho de capital e uma copropriedade. São situações em que praticam em conjunto o interesse comum jurídico do fato gerador. E a jurisprudência é administrativa, é judicial, sem citar números de acórdãos, caminha nesse sentido. E se a gente buscar o recurso especial da própria Procuradoria, ela quando descreve algo sobre essa ideia do interesse comum, ela cita fatos, e cita fatos atrelados a uma determinada transportadora que tem participação dessas pessoas físicas, a uma outra empresa que pode ter correlação com a Dom Glutão. Ou seja, não as pessoas físicas. Ou seja, em que momento as pessoas físicas aqui praticaram esse interesse comum jurídico do fato gerador? Não há. E aí, poderia ser dito, mas há uma fraude aí, né? Vamos partir dessa premissa. Há uma fraude. Ok, nós temos até um parecer normativo 8 da Receita, que diz que, por exemplo, em caso de grupos econômicos, pessoas interpostas podem ser, em casos de fraudes devidamente demonstradas, responsabilizadas ou incluídas solidariamente pelo 124. Mas aí vem o ponto principal, que me parece o sofisma da Procuradoria. Esse caso, ele caminhou incorretamente, né? A grande verdade é, se houve alguma prática de excesso de poder, de infração à lei, que deveria ser descrita, demonstrada e fundamentada, foi com base no artigo 135 do Código Tributário Nacional. O auditor, a Procuradoria, o juiz, seja quem for, a autoridade que irá aplicar a lei, ela não tem uma faculdade de escolher, olha, eu vou imputar esse crédito tributário de uma pessoa jurídica pelo 124 ou pelo 135. Ora, nós temos uma norma, uma lei expressa específica para que, quando um sócio, gerente, diretor, que é o caso em análise, ele pratique atos, existe esse nexo de causalidade, de infração à lei, de excesso de poderes, ele pode, excepcionalmente, sim, ser responsabilizado de forma solidária, como diz o artigo 135. Né? Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu nesse caso. Né? Além de não existir prova e demonstração de interesse jurídico comum no fato gerador para essas pessoas físicas, a grande verdade é que, se houvesse a responsabilidade, deveria ser com base no 135. E o debate não percorreu o caminho da lei, que é a aplicação do artigo 135, que também precisa constar expressamente, precisa que se descreva para cada um destes sócios a conduta, a prática, os atos subjetivos que levaram à sua responsabilidade, no caso concreto, porque esse ônus é do fisco. Então, as observações são mais nesse sentido, seja do caso ser, em verdade, uma matéria a não ser admitida. Segundo, que, em verdade,
mesmo pelo 124, não há interesse comum jurídico no fato gerador, sobretudo descrição desses fatos, apontamento de como haveria esse interesse jurídico comum no fato gerador, e principalmente não há aí imputação da forma correta no caso de eventual ilicitude ou prática de atos dolosos com o objetivo de não recolher o tributo no caso de sócios, que seria exatamente a aplicação do artigo 135 do Código Tributário Nacional. Então, a gente aqui roga pelo não conhecimento ou improvimento do recurso da Procuradoria, mantendo a decisão de segunda instância, a decisão ACO, no que toca à exclusão da responsabilidade e solidariedade dos sócios. Eu queria agradecer e muito obrigado pela oportunidade. Vamos ao voto. Esse tipo de voto de responsabilidade realmente enseja um pouco mais de detalhamento. Quanto ao conhecimento, eu estou conhecendo o recurso. Ao contrário do entendimento responsável solidário, o acordo 14.000.8778, apresentado como paradigma, comprovou diretamente a divergência, e assim estou conhecendo. Presidente, sim? Desculpa, eu gostaria de suscitar a divergência em relação ao conhecimento. Ok, então o doutor Tatiano vai suscitar divergência em relação ao conhecimento. Bom, em relação ao conhecimento, recordando aqui o acordo recorrido do nosso ex-conselheiro Leonardo Couto, ele traz o seguinte, né, que a autoridade lançadora lavrou termo de sujeição passiva, né, solidária em relação aos sócios, né, e se baseou fundamentalmente na circunstância de serem sócios com poderes de administração, né, e realmente se baseou como fundamento no artigo 124 do CTN, né. No acordo recorrido, foi trabalhado o conceito de interesse comum, né, o interesse comum se caracterizaria com interesse jurídico, né, que por sua vez se caracteriza quando a situação é realizada por uma pessoa que é capaz de gerar os mesmos direitos e obrigações para outra, ou seja, tem que ter um interesse comum, conjunto, né, e que realmente foi constatado que não é o caso dos sócios administradores, né. Aqui ele coloca, reflete que se o ato do administrador não contrariar as normas societárias, contrato social e estatuto, quem está praticando o ato seria a sociedade, e não o sócio, devendo a pessoa jurídica responder pelo pagamento do tributo. Então, nessa linha, não sendo constatado, né, um interesse comum, né, que se reflete não somente no interesse jurídico, mas no interesse econômico, o interesse jurídico teria que se considerar a decisão em conjunto com os outros sócios, né, então, não sendo constatado, então foi realmente excluída a responsabilidade imputada aos sócios da autuada. Aí, nesse sentido, se eu for considerar que a ementa do aresto recorrido, ele fala o seguinte, né, então, a caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso 1 do artigo 124 do CTN prescinde da demonstração do interesse comum de natureza jurídica e não apenas econômica, entendendo-se como tal aquele que recaia sobre a realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação. Então, esse foi a ementa consignada. Essa foi a ementa consignada. O acordo em paradigma, o primeiro, o 1401000878, ele traz o seguinte, que o interesse comum na constituição do fato gerador da obrigação principal fica bem caracterizado quando o sócio majoritário deixa a sociedade, colocando em seu lugar interposta a pessoa, tornando-se a partidária em um sócio oculto. Então, já pela ementa, você vê que os fatos são diferentes. Houve uma saída do sócio, né, com a obrigação, né, pelo menos repassada para os outros sócios, né. Em relação ao acordo 3302-01546, ele fala o seguinte, que a responsabilização pessoal solidária passiva do sócio da empresa
conforme a norma prevista no artigo 124 do CPM, depende de demonstração específica do interesse comum na situação que constitui o faturador. Ou seja, parece haver... No meu aqui sumiu todo mundo, só estou vendo e não estou ouvindo ninguém. Parece... vocês estão me ouvindo? Eu estou vendo e ouvindo todos. Eu também estou ouvindo e ouvindo todos. A Andrade deve ter tido um picozinho aí de sinal. Ah, ok. Então, em relação ao segundo acordo, se vocês forem ler a ementa, na verdade, eles estão convergentes, né? Então, assim, somente sendo considerada a questão de prova, né? Que são diferentes, né? Pelo menos no acordo recorrido foi constatado realmente que não houve o interesse comum, porque não houve esse ato conjunto dos sócios. Então, nessa linha, por não haver similitude fática, presidente, eu peço vênia ao presidente e não conheço do recurso especial. Perfeito, doutora Tatiana. Doutor Andrade com a palavra. Acho que o doutor Andrada caiu, presidente. Sumiu. Vamos aguardar a doutora Andrada voltar. Uhum. Eu acho melhor chutá-lo, né? Ou não? Ah, Ele não, saiu. ele caiu mesmo. Saiu. Caiu a conexão. Vamos ver até quando que ele conseguiu captar. Presidente, eu acho que o Rodrigo Mineiro também caiu. Doutor Andrada voltou. Doutor Rodrigo. Voltei. Doutor Rodrigo Mineiro parece que está fora. Ouvindo, doutor Rodrigo? Ele, eu acho que é melhor retirar, presidente, da sala para que ele possa voltar, né? Que tá... agora saiu. Já saiu. E o doutor Valci também, né? A tecnologia tem esses problemas. Tá todo mundo caindo. No final do voto da doutora Tatiana, que travou, não deu para entender bem. Todo mundo com qualidade baixa, tá, né? Eu ia sugerir isso para o doutor Andrade dar uma olhada aí. A qualidade, doutor Andrade. Tá, eu coloquei embaixo agorinha. O Valci voltou. Valci, consegue nos ouvir? Consigo. Caiu, voltou. Colocou na baixa qualidade. Doutor Rodrigo Mineiro colocou em baixa qualidade. A doutora Tatiana estava expondo um voto divergente de conhecimento. Vocês pegaram tudo? Conseguiram ver tudo? O voto dela? Eu perdi o finalzinho, mas eu acho que deu para ter a compreensão da raciocínio. Mas em relação ao último acórdão, você conseguiu captar, ou Andrada? Você poderia repetir, então, eu não tenho certeza. O último foi o que eu não usei, eu acho. Porque são dois acordos, né? Então, o primeiro acórdão, a situação é diferente, porque ele tratou de um sócio majoritário que deixou a sociedade, colocando em seu lugar interposta pessoa, ou seja, para mim não há similitude fática, porque não se trata, na verdade, de deslocar o interesse comum, né? Como foi o caso do acordo recorrido, porque não houve o ato conjunto dos sócios. E no segundo acordo, ele fala que o interesse comum, a responsabilidade solidária, na verdade, depende de demonstração específica do interesse em comum, na situação que constitui o faturador, ou seja, para mim são convergentes, né, e aí bate na questão de prova, porque, na verdade, no acordo recorrido não houve
realmente o ato conjunto dos sócios, né? Então, não houve um interesse comum. Então, nesse sentido, eu não estou conhecendo o recurso, né? Com a devida vênia ao presidente. Doutora Andrada. Eu penso que nesse caso aqui, houve até interpretação legítima, né, da divergência, porque quem fez a análise foi o próprio relator do acordo recorrido, Dr. Leonardo. Ele mesmo confirmou a verdade é a seguinte, o Dr. Leonardo segue uma linha que parte da doutrina segue, de que para aplicar o artigo 124, teria que demonstrar não somente interesse econômico, mas interesse jurídico, primordialmente, né? Que como se os solidários tivessem também que ter praticado o fato gerador. Não é a linha de entendimento dos acordos paradigmas, que bastava demonstrar o interesse econômico. Assim, eu concordo com o doutor Tatiana que tem algumas questões, mas eu acho que no contexto, como o próprio doutor Leonardo admitiu o recurso, eu penso que está demonstrada a divergência e acompanha o relator, presidente. E doutor Rodrigo? Eu também entendo que está demonstrada a divergência e eu acompanho o relator no conhecimento. Doutor Alcir? Voto com divergência em relação ao conhecimento, doutor Rodrigo. Doutor Jorge? Acompanho o relator pelo conhecimento, presidente. Doutora Érica? Vou acompanhar a Tatiana pelo não conhecimento do recurso. Doutora Vanessa? Presidente, eu vou acompanhar a divergência pelo não conhecimento e até destacando que o acordo paradigma 33020546 já não foi aceito já na admissibilidade. O Dr. Leonardo Couto, ele admitiu o recurso com base no 124.1 do CTN. E no acordo paradigma 14.01.000.878. E nesse acordo paradigma, uma das coisas que me chamou a atenção foi justamente essa questão de o sócio majoritário ter se afastado e colocado uma interposta pessoa no seu lugar, situação que a gente não vê aqui, que a situação dos sócios administradores, e por isso seria o 135 do CTN. Né? Então, eu acompanho pelo não conhecimento. Obrigado, doutora Vanessa. Então, foi conhecido por maioria de votos, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Esses votos de responsabilidade, a diferença é mais sutil, realmente. Eu também votei. Por qualidade. Eu também votei pelo não conhecimento, doutor Rodrigo. Votou pelo não conhecimento? Sim. Então, pelo voto de qualidade, recurso foi conhecido. Vencida os conselheiros Tatiana, Érica, Vanessa e Valcir. A matéria e análise dessa fase recursal restringe-se unicamente à imputação da sujeição passiva dos sócios, co-obrigados, da pessoa jurídica autuada pelo pagamento dos créditos tributários lançados e exigidos do sujeito passivo. O CTN assim dispõe contra o contribuinte na sujeição passiva de terceiros, usar o artigo 124. São solidariamente obrigadas: 1. As pessoas que têm interesse em comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. Parágrafo único. A solidariedade referida nesse artigo não comporta benefício de ordem. No presente caso, conforme demonstrado nos autos, mais especificamente no termo de conclusão de procedimento fiscal, as folhas 37 e 48, os lançamentos decorreram do procedimento administrativo fiscal realizado na autuada, frigorífico Dom Glutão, à época, em virtude de uma operação desencadeada pela Polícia Federal em outubro de 2006, denominada Operação Grandes Lagos, que teve como objetivo desmantelar uma organização criminosa que foi criada com o objetivo de fraudar a administração tributária, cujo modus operandi foi a imposição de pessoas físicas e jurídicas, visando a sonegação de tributos federais e estaduais, mediante utilização de notas fiscais inidôneas e pessoas jurídicas declaradas inaptas pela Secretaria da Receita Federal. Esse aqui é o termo de
procedimento fiscal. Essência daquele texto de conclusão que reproduzimos abaixo comprova a participação da autuada e dos seus sócios nas operações fraudulentas. Vamos descrever partes. A fiscalização constatou que o frigorífico Dom Glutão utilizou notas fiscais emitidas pela empresa distribuidora de carnes derivadas São Paulo Limitada para efetivar suas vendas, conforme veremos abaixo. Em depoimento prestado da DRF São José do Rio Preto, em 5 de 2007, a senhora Ana Cláudia Valente Fiovarante, CPF 272065388, informou que 1. Trabalhou na empresa distribuidora de carnes e derivados, São Paulo, por 7 anos, 99 a 2006. A partir de 2002, passou a exercer a função de faturista e era responsável pela emissão das notas fiscais da empresa. Sobre as notas fiscais emitidas pela empresa, informou que existiam 2 tipos de códigos. Um que identificava o local onde ocorria o abate e o outro que identificava o proprietário da carne. Com relação aos códigos usados pelas distribuidoras de São Paulo, foi apresentada à declarante uma relação de códigos extraídos dos arquivos magnéticos apreendidos na referida empresa, na qual constam os códigos dos compradores de notas, e a declarante afirmou categoricamente que a listagem corresponde com a situação de fato. O código 72 era do frigorífico Dom Glutão, na cidade de Ibitinga. Não se lembra quem era o contato nessa cidade, mas acredita que também remetia notas fiscais em branco, via SEDEX, para serem preenchidas pelo cliente. Apresentada à declarante uma tela do sistema da Receita Federal com os dados cadastrais da empresa Dom Glutão, reconhecia o seu endereço como sendo na rodovia São Paulo 331, quilômetro 51, já que era para esse endereço que mandava as notas fiscais. Conforme as informações prestadas pela faturista da distribuidora de carnes e derivados de São Paulo, senhora Ana Cláudia Valente Fiovarante, que enviava as caixas e formulários em branco para o frigorífico do Glutão, e que o código desse frigorífico era o número 72. Conclui-se o seguinte. Nas notas fiscais de entrada, esse código 72 está preenchido, como, por exemplo, nas notas fiscais apresentadas por José Viléu de Andrade Neto e Leonésio de Freitas Carvalho. Nas notas fiscais de saída, não consta o código em razão de as notas serem encaminhadas em branco para o próprio Dom Glutão preencher e, conforme foi verificado em ações fiscais em outras empresas, quando as notas fiscais eram enviadas em branco, a empresa se utilizava das notas e emitia em seguida enviava um arquivo para o distribuidor de São Paulo, onde era efetuado o controle por cliente, inserido o respectivo código, nesse caso 72. Por isso, nas notas fiscais de vendas impressas em papel, não consta o código 72, mas no arquivo magnético, sim. Cabe esclarecer que os computadores utilizados na empresa distribuidora de carnes e derivados São Paulo Limitada foram apreendidos pela Polícia Federal, com autorização da Justiça Federal. No HD dos referidos computadores estava o programa utilizado pela empresa para a confecção das notas fiscais. Com as informações prestadas pela faturista da empresa, senhora Ana Cláudia, foi possível identificar todas as notas fiscais emitidas com o código 72, relativas às vendas efetuadas pela fiscalizada, utilizando-se de notas fiscais da distribuidora de carnes e derivados de São Paulo, conforme se abaixo. Aí tem um quadrinho que coloca o código 72, frigorífico Dom Glutão, aí tem as contas, 25 milhões de uma, 4 milhões na outra, no total 29 milhões. Constatamos também que as empresas que recebiam os créditos das notas fiscais dos produtos comercializados pelo frigorífico Dom Glutão, utilizando as notas fiscais distribuidores de carnes de São Paulo, têm vínculo com o frigorífico Dom Glutão. Demonstremos. Os sócios da empresa, distribuidora de carnes Vale do Mogi, são os filhos do senhor Dirceu José Corte, Rui e Felipe S. Corte, e Didier Ribas Ferreira é sócio da empresa DF Comércio, empreendimentos e participações limitadas.
A transportadora Dirceu Limitada consta das declarações de bens do ano calendário de 2004, 2005 e 2006 de Rui Scheffer Corte e Felipe Scheffer Corte. E no ano calendário de 2007 está informada na declaração de bens do Dirceu José Corte como vendida as declarações de bens de Rui e Felipe S. Corte. Como os valores não eram depositados diretamente nas contas do frigorífico Dom Glutão, verifica-se que a movimentação financeira das empresas que recebiam os créditos são incompatíveis com a receita declarada, conforme exemplificado no quadro abaixo. 2004, DF, Comércio, Empreendimentos e Participações. Receita declarada, 0. Movimentação financeira, 19 milhões alguma coisa. Distribuidor de carnes Mogi, receita declarada, 2 milhões 200. Receita financeira, 12 milhões 795. DF, Comércio, Empreendimentos e Participações. Receita declarada, 0. Movimentação financeira, 15 milhões 503 mil. Distribuidor de carnes Vale Mogi. Receita declarada, 1 milhão 279. Movimentação financeira, 10 milhões 198. Consta da declaração de IRPF do exercício 2004, ano calendário 2003, do senhor Dirceu José Corte, a transferência de todos os bens imóveis para os filhos, Rui, Neliana e Felipe, conforme escritura pública lavrada de doação, lavrada no tabelião de notas DELEME. Na primeira alteração contratual, consolidada em 25 de 3 de 2004, as cotas do frigorífico Dom Glutão foram transferidas de Dirceu José Corte e Ana Luísa Scheffer Corte para seus filhos, Rui Scheffer Corte e Felipe Scheffer Corte. Assim, a época dos fatos relatados acima, Rui Scheffer Corte e Felipe Scheffer Corte eram proprietários do frigorífico Dom Glutão, com poderes de administração. Essa fiscalização considera os sócios Rui Scheffer Corte e Felipe Scheffer Corte solidariamente obrigados pelos critérios e razões descritos abaixo. A. A cláusula 7ª da primeira alteração do contrato social estabelece que a administração da sociedade será exercida indistintamente por quaisquer sócios, designados como administradores, que distribuirão entre si as funções, representando-a ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente. B. Já na gestão de Rui e Felipe como sócios do frigorífico Dom Glutão, a empresa apresentou declaração de inatividade relativamente ao ano de 2004, mesmo tendo oferido receitas nesse ano, utilizando as notas fiscais inidôneas da distribuidora de carnes e derivados de São Paulo, receita obtida apurada de 25.310.256. C. Assinavam e controlavam as contas bancárias do frigorífico, conforme comprovam as fichas propostas de abertura de conta e cartão de assinaturas, pessoa jurídica enviada pelo Banco Bradesco, a folha 1237/40. Conforme declaração de imposto de renda da pessoa física, exercício 2005, ano calendário 2004, de Rui e Felipe, referidos contribuintes eram sócios e receberam prolabore das empresas, distribuidores de carnes Vale do Mogi e transportador Dirceu, empresas envolvidas na fraude. A Vale do Mogi como receptor de recursos do frigorífico Dom Glutão e a transportador Dirceu que fazia o transporte dos produtos do frigorífico. Ambos receberam prolabore do frigorífico Dom Glutão no ano calendário 2005, conforme registrado no livro diário, sendo que tais procedimentos foram informados em IRPF, no exercício 2006, calendário 2005. Com a quarta alteração do contrato social em 1 de 11 de 2007, Dirceu José Corte, Dedier Ribas Ferreira, constam como, entre aspas aqui, únicos sócios componentes e titulares da totalidade das cotas sociais da sociedade empresarial. As folhas 10 e seguintes. Anteriormente, os senhores Dirceu e Dedier apresentavam-se como representantes do Dom Glutão, conforme constatado nas diligências efetuadas. Apresentavam os cartões de visitas do frigorífico, cópia entregue pela empresa Paulo José Salimas, folha 405, e receberam recurso do esquema de notas fiscais inidôneas,
através da empresa DF Comércio, Empreendimentos e Participação Limitada, transportadora Dirceu e distribuidora de carnes Vale da Mogi Limitada. Portanto, Dedier Ribas Ferreira e Dirceu José Corte são solidariamente obrigados ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, de acordo com os artigos 124, 121 e 124.1 do CTN. No presente caso, ficou caracterizado tanto o interesse comum como o interesse jurídico, na medida que os co-obrigados foram beneficiados com recursos financeiros decorrentes das operações fraudulentas e também do não pagamento e o pagamento a menor dos tributos devidos pela pessoa jurídica autuada. Tanto a autuada como os co-obrigados, de fato, interferiram diretamente na situação em que constituíram os fatos geradores dos tributos, tirando vantagens econômicas do fato ou negócio que deu origem à evasão e ou tributação em valores inferiores aos efetivamente devidos, em decorrência das operações fraudulentas, conforme demonstrado nos autos, mais especificamente, no termo de conclusão dos procedimentos fiscais, as folhas 37/48. Em face do exposto, dou provimento do recurso especial da Fazenda Nacional. Doutor Andrade, com a palavra. Presidente, eu acompanho o relator. Doutora Tatiana. Bom, presidente, tudo que foi colocado, muito bem colocado pelo presidente, foi demonstrado nos autos que o sujeito passivo utilizou documentação emitida por terceiros, visando ocultar a autoridade. Tudo isso realmente trouxe até a aplicação da multa qualificada. O ponto aqui sobre a sujeição passiva solidária, se há interesse comum, eu entendo, na verdade, que não há interesse comum, não foi demonstrado, né, porque não houve um ato conjunto dos sócios, e assim, nesse sentido, eu concordo com o acordo recorrido, né, de que não houve a demonstração do interesse comum de natureza jurídica, né, e eu peço vênia, então, ao presidente para divergir, né, para negar provimento ao recurso da Fazenda. Presidente, presidente, eu acompanho o relator na integralidade, entendo aqui que há interesse, além do econômico, jurídico, os sócios não apenas receberam os rendimentos, né, os dividendos, os prolabores, aqui eles efetivamente praticaram atos que levaram à omissão de receita, à utilização dessas notas inidoras. Não foi uma situação apenas passiva dos sócios. Aqui é a participação ativa, conforme o relator bem trouxe no seu voto. Então, acompanho o relator. Doutor Valcir, com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Vou acompanhar a divergência. Doutora Vanessa. Presidente, eu acompanho a divergência nos mesmos termos do acórdão recorrido, que afasta essa possibilidade de se caracterizar a solidariedade pelo 124.1, porque considera que é necessário interesse focado exatamente na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária, e para o caso dos administradores, deveria haver a comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, né? Infração à lei societária, contrato social ou estatuto. Então, eu, com a devida vênia, acompanho a divergência para negar provimento ao recurso da Fazenda. O recurso da Fazenda foi dado provimento por maioria de votos, conhecidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Sobre o resultado proclamado, obrigado, doutor Fábio. Bom dia para vocês, bom trabalho. Até mais. Tchau. Vamos voltar agora ao item 1 da pauta. Acabar as sustentações orais. Item 1, doutor Valcir, retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 2, já foi feito. Item 3. Doutora Vanessa, corrente Fazenda, interessado em vergonha de comércio de metais. Súmula, doutora Vanessa. Já está na pasta.
presidente. Então, aqui trata-se de um recurso especial de divergência da Fazenda, buscando a reforma do Acórdão 12.02.001.118, que foi ratificado pelo Acórdão 12.01.001.769, que rejeitou os embargos de declaração postos pelo contribuinte, que eu descrevo a emenda de ambos os julgados. A alegação da Fazenda Nacional é de divergência com relação à incidência de juros de mora calculados à taxa Selic sobre a multa de ofício, né? Foi dado seguimento ao recurso, o contribuinte apresentou contrarrazões, postulou na negativa de provimento. E é o relatório. Posso ir ao voto, presidente? Posso? Perfeitamente, súmula. Eu estou conhecendo do recurso da Fazenda e no mérito, já que a controvérsia é tão somente sobre a possibilidade de incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, estou aplicando a súmula CARF número 108, segundo a qual incidem juros moratórios calculados da taxa Selic sobre o valor correspondente à multa de ofício. Nesses termos, eu estou dando provimento ao recurso especial da Fazenda. Eu voto. Doutora Andrada. Com a relatora, presidente. Doutora Tatiana. Com a relatora, presidente. Doutor Rodrigo. Com a relatora. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutora Érica. Com a relatora, mas, Vanessa, antes de fechar aqui... Só um minutinho, Rodrigo, só para ela corrigir aqui, porque ela está recorrente, ela colocou o contribuinte, e lá em cima também recurso do contribuinte, só para não... desculpa, que tem um contribuinte, mas não foi conhecido. Tá, eu vou inverter ele. Obrigada, Érica. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento a recurso especial interposto pela Fazenda. Item 4 já foi, item 5 já foi, item 6 já foi, item 7, doutor Valcir, vou fazer esse último agora do almoço, recorrente Fazenda, interessado distribuidora Santa Helena. Palavra, doutor Valcir. É nesse processo que tem como recorrente a Fazenda Nacional interessado distribuidora Santa Helena, no valor originário, no e-processo, não consta valor nenhum, tá 00, nível. Já no valor no processo, está de 72.226.044,67. Então, acredito, aqui está o voto na pasta, né? Pronto, mas acredito que está fora da alçada para a deliberação por nós. Bom, então, se vai retirar de pauta por exceder o valor de alçada permitido em portaria. Item 8, retirar de pauta. Item 9. Então, já são 11h58. Vamos deixar para as 14 horas. Presidente, esse 9 é retorno de pauta. Ele é vista. Está com vista para a doutora Tatiana. Isso. Mas o doutor Rodrigo não acompanhou, né? É verdade. Então, é melhor votar depois mesmo. Então nós vamos deixar para a página da tarde. Recorrente Delta, interessado em Fazenda. Então, com isso, a gente vai encerrar aqui a sessão do dia 13 pela manhã. Podemos parar a gravação.